Olá, eu sou André Pinheiro e eu peço a vocês que se inscrevam no nosso canal, dê um like e participe também no nosso fórum. Hoje falando sobre autismo e as crises de ansiedade, a pedido das mães, profissionais e professores para ajudar a entender o autismo, e esse é o nosso intuito. Muito obrigado desde já por inscrever no nosso canal, dar o like e participar do fórum. Olá, muito boa noite. Eu sou André Pinheiro e eu sou pós-graduado em Educação Infantil e também Educação Inclusiva e Gestão Ambiental. Sou pedagogo e também sou diagnosticado como autista. E hoje eu quero falar com vocês nesta nossa rede de amizade, nessa palestras e nestas informações que nós estamos passando aqui para vocês nos vídeos, com muita satisfação, com muita alegria de poder contribuir com informação, e eu estou à disposição de todos vocês para ajudar, né? Esse é o nosso intuito, de compartilhar informações e de ajudar. E a pedido de várias mães, nós estamos aqui para falar sobre o autismo e falar sobre as crises de ansiedade que nós autistas temos, para poder contribuir para vocês entenderem o que nós sentimos por dentro e também para vocês poderem ajudar nós autistas. Isso para profissionais, pais, né, que pode ajudar bastante, e também algum Asperger, algum autista que está nos ouvindo, que está nos assistindo e que também irá contribuir essas informações, ok? Então, vamos lá. Primeiro eu queria passar para vocês a prática, né? Como as crises de ansiedade na minha vida. Bom, primeiramente, eu não tive crises em que eu tivesse agressividade, que é muito comum acontecer. Nós temos casos de autistas que eles quebram televisão, quebram armário, jogam micro-ondas, jogam televisão, jogam sapato, atacam, agridem, se automutilam. Então tem essas várias questões dentro das crises de ansiedade. Por quê? Eles sentem, né, dentro deles insegurança, medo, incerteza. Nós autistas sentimos assim. E aí temos essas crises autísticas, temos essas crises de ansiedade, né, e que manifestam de várias maneiras, como eu falei em palestras anteriores. Depende muito das características de cada autista, pois nós temos os autistas leves, temos os autistas severos, e eles têm essas diferenças de grau, e portanto as características são diferentes em cada um, de acordo com a personalidade, e um autista não é igual ao outro. Um caso às vezes não dá certo para o outro, né? A receita é diferente, então tem que sempre alternar, ter muita paciência e ir jogando. E o que ocorre? Como somos diferentes, então cada um tem. Então no meu caso, por exemplo, eu não tive a agressividade, então não quebrava televisão, guarda-roupa, jogava objetos e também não agredia ninguém. Tá? No meu caso, são raras as vezes, dá para contar nos dedos, que eu agredi, tá? É um ou outro que houve alguma agressão, mas raramente teve um ou dois casos, só raramente teve casos de agressão. Há também os casos que eu me agredia fisicamente, eu me agredia. Então, por exemplo, eu me agredia, eu me agredia constantemente, eu me agredia, né? Eu sentia assim uma insegurança, um medo, né? Principalmente quando eu não conseguia resolver as minhas situações, resolver os meus problemas. Então, como eu não conseguia resolver,
eu me fechava no meu mundo próprio, eu me isolava no meu mundo próprio, né? E ali eu ficava numa agonia e ficava fechado neste mundo próprio. Então não agredia ninguém, mas constantemente ficava fechado horas e horas neste mundo próprio, ou dias. Então eu me agredia horas e horas e ficava fechado no meu mundo próprio. Então não agredia ninguém, eu me auto-agredia, agredia ficando isolado no meu mundo. Claro que isso hoje ele foi diminuindo, mas ainda hoje eu tenho esse isolamento, né, e essa autoagressão própria, mas numa frequência muito, muito menor. Mas ainda, sou sincero, ainda hoje eu tenho. Então, um dos segredos, né, para amenizar algumas situações que o autista está em crise de ansiedade, ele está gritando, ele está esperneando, qual seria isso, né? Então isso que eu quero passar para vocês de uma forma bem clara, no intuito e objetiva, no intuito de ajudar. Então, como lidar com crises nervosas em crianças com autismo e Asperger, tá? Ambos estão dentro do TEA, transtorno do espectro autista, só para vocês entenderem, e o Asperger está agora constando, né, dentro do TEA e chamado de autismo leve. Então ambos estão, tanto severo como leve, clássico, eles estão dentro do TEA, do espectro autista. Então nós temos 3 métodos: acalmando a criança durante a crise, evitando crises nervosas e entendendo as causas da crise, tá? As crises nervosas, elas são comuns em crianças com autismo e síndrome de Asperger. Elas ocorrem quando elas ficam estressadas, né? Quando nós ficamos estressados, chateados ou hiperestimulados. Os ataques podem ser perigosos para a criança e assustadores para os pais. Por isso, é importante desenvolver uma forma eficaz de lidar com eles e minimizar essa ocorrência. Esse é o intuito de nós ajudarmos, né, a minimizar e evitar essa ocorrência, tá? Então, o primeiro método, acalmando a criança durante a crise, tá? Você tem que agir de forma calma e reconfortante. A primeira coisa é se acalmar. É claro que é uma situação difícil ali para o profissional, para o pai, aquelas crises de grito, de ansiedade, de agressão, agressividade, mas essa pessoa que vai ajudar, ela tem que ficar muito calma e bem reconfortante, tá? Então, durante uma crise, a criança geralmente ela vai ficar confusa, agitada, frustrada, perturbada ou com medo. Nós temos bastante esse medo, ou seja, enfrenta todos os tipos de emoções negativas. É uma emoção bem forte, negativa, que fica dentro de nós, e a ajuda é muito importante. Portanto, falar alto, gritar ou bater nela não ajuda nada nessa situação. É muito provável que piore, porque a primeira coisa que a pessoa passa pela cabeça é ela gritar, falar alto ou bater. Então não ajuda, não adianta, isso não vai resolver. Isso, eu tenho essa experiência. Quando batia ficava pior, gritar não adianta, vai só piorar, vou ficar mais nervoso ainda. Então é a mesma coisa com a criança, né? O que a criança precisa durante a crise é saber que tudo vai ficar bem, que ela está segura e que não há motivo para ficar em pânico. Tente ser o mais paciente possível. Então, você ficando calmo, paciente, eu sei que é difícil, mas isso vai ajudar. Fazendo isso ao contrário, quer dizer, ao invés de você ficar nervoso, você ficar calmo, você calmo, isso vai ajudar a poder acalmar a outra pessoa e passar a segurança, passar a situação, né, de segurança. E a criança, ela precisa saber que vai ficar bem, que está tudo seguro e que não há motivo para ficar em pânico, tá? Então isso é importante, tá? Segunda coisa, abrace. O abraço, na maioria dos casos,
A raiva da criança é expressada de forma o quê? Física. Por isso é importante o quê? Contê-la. Ela pode estar com tanta raiva que perde completamente o autocontrole. E é verdade, né? Na prática eu posso passar isso. Se eu estou com raiva, eu perco o autocontrole. Nós autistas nós não sabemos por que está acontecendo aquilo. Nós autistas não sabemos o porquê que está acontecendo aquilo. Nós perdemos esse autocontrole naquela situação. Então, é importante, o abraço é fundamental. O abraço fundamental, na maioria dos casos, a raiva da criança é expressada de forma física. Por isso é importante contê-la. Ela pode estar com tanta raiva que completamente ela perde o autocontrole. Então, abraçar a criança vai ajudá-lo a acalmá-la e limitar os seus movimentos para que não possa se machucar, né? Que às vezes ela também se automutila. Pode acontecer, ao invés da agressividade com a outra pessoa, ela se automutila, tá? Como acontecer comigo, eu não era agressivo com as outras pessoas, 1 ou 2 casos somente, mas a maioria dos casos eu se automutilava, se machucava, né? E os autistas, eles têm, é importante ressaltar aqui que eu tinha também, ele não tem a sensibilidade à dor, né? Então ele perde essa noção da dor, né? A circulação é diferente e ele vai acontecer a circulação mais lenta e ele vai ele tem um pouquinho de não ter essa sensibilidade da dor que é comum, né? Então ele perde. Então quantas vezes que eu me machucava, né? Uma vez caiu uma machadinha na minha cabeça e eu não senti dor. A minha cabeça estava cortada, eu tinha que levar pontos e eu estava ali, lavar a cabeça, eu estava ali sem dor nenhuma. Eu fiquei horas e horas. Minha mãe ficou assustada, nossa, mas não fez nada, foi pronto-socorro, e aí com a cabeça cortada, né? Por diversas vezes aconteceu casos assim e eu não sentia, né? Eu continuava andando, movimentando, brincando, alegre, sem manifestar dor, né? Então isso aconteceu vários casos, né? Teve esse primeiro que da machadinha, que foi o que mais chamou a atenção, porque cortou forte, né? Fundo, muito sangue, e eu não se preocupava e continuava brincando como se nada tivesse acontecido. E outros também cortes e também, né? Uma vez eu entrei na represa também, que a minha mãe, se não socorresse, ele morreria afogado atrás de uma lata, e então não tinha essa sensibilidade, esse medo do perigo, né? Que é comum nos autistas. São uma das duas dessas características, né? Então é importante relatar isso. E às vezes nós se automutilamos e não temos essa sensibilidade para a dor, né? Muita gente acha difícil fazer isso com crianças mais velhas e mais fortes. Nesse caso é útil ter uma pessoa maior por perto como o pai. É sempre interessante o abraço, né? Você abraçar, colocar a mão na nuca, abraçar, e isso é eficaz. É claro que no caso de alguns autistas, porque não são todos, que são autistas clássicos, são autistas severos, como é chamado, que estão dentro do espectro, só que são severos, há uma agressividade muito grande de quebrar as coisas mesmo, como já foi relatado para mim, de quebrar micro-ondas, quebrar TV, jogar objetos. Então, nesses casos, é uma situação muito difícil e às vezes pode o abraço não resolver. Ele vai amenizar, o autista está sentindo, ele está entendendo, você está conversando com ele, mas pode ser que ele não resolva, tá? No caso dele, como eu falei, cada um é diferente, as características são diferentes e o que funciona para um não funciona para outro, então pode acontecer de não resolver, tá? E aí nesses casos você tem que ter o plano B, tá? Que é ter uma pessoa mais forte para estar segurando, para estar contendo, né? Esse autista, que às vezes ele é forte também, não é? E então é importante também ter esses casos, né?
Outra coisa é colocar a criança de castigo, tá? Haverá vezes em que palavras tranquilizadoras, abraços amorosos não serão suficientes para parar o colapso. Nessa situação, olá, eu peço a vocês que se inscrevam em nosso canal para vocês receberem mais vídeos, para participar, nós temos não só assuntos como autismo, mas várias informações diversas, variedades, né, eclética. Então, se inscreva em nosso canal e dá um like para ajudar o nosso vídeo também, e também participe do nosso fórum, escrevendo, colocando opinião, informações, perguntas, que com certeza nós iremos respondê-las. Nós estamos à disposição e nosso intuito é poder ajudar a contribuir naquilo que nós sentimos, naquilo que nós vivenciamos, e participar com experiências para ajudar também, né, com muita informação sobre o autismo, um quebra-cabeça que tem muitos mistérios, muitas dúvidas, né, e cada dia mais informação. Então se inscreva em nosso canal e dê um like. Muito obrigado. E nós vamos ter a parte 2, né, sobre as crises de ansiedade, autismo, né, as crises de ansiedade. Então não deixe de assistir o nosso vídeo da parte 2, ok? Muito obrigado.